Olá para você que acessa o Portal ME. Boa tarde, bom almoço para todos. Estamos aqui numa situação agora um pouco problemática, um pouco aí, né, como eu disse, problemática, porque a Coreia do Norte lançou um míssil que sobrevoou Hokkaido, Japão, né, sobrevoou o sul de Hokkaido, e aí criando toda essa situação um pouco aí de estresse, etc. Mas já vou deixar garantido, não fiquem alarmados, fiquem calmos, tá? Se acontecer o pior, a melhor coisa é nós ficarmos calmos, tá? Então, o que aconteceu? Segundo o Estado-Maior Conjunto do Exército Coreano e segundo o governo japonês, foi confirmado que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direção ao Pacífico e ele passou pelo Japão, tá certo? Ele caiu no Pacífico a mais ou menos 1.000 quilômetros de Hokkaido, né? 1.000 quilômetros a leste de Hokkaido. O míssil, ele é um míssil aí balístico de médio alcance, enfim, não vamos explicar muito isso, mas esse já é o 17º míssil que a Coreia do Norte lançou esse ano. Os especialistas estão dizendo que isso aí foi para provocar o governo de Trump e também toda a comunidade aí do mundo, por causa que eles estão fazendo um exercício militar em conjunto com a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul e os Estados Unidos. Enfim, o míssil ele caiu no Pacífico e ele sobrevoou uma área chamada Cabo de Erimo, né? Em tradução seria o Erimomisaki, que é um lugar bem ao sul de Hokkaido mesmo, né? Ele foi lançado por volta das 5h58, perto de Pyongyang, né? Que é a capital da Coreia do Norte. Aí por volta aí das 6h06 ele sobrevoou o Cabo de Erimo, como eu tinha falado, e ele caiu no Pacífico por volta das 6h12. Tá? Segundo o chefe do gabinete, Yoshihide Suga, não teve nenhum dano em aviões, embarcações e nada. Não foi confirmado ainda nenhum ferido e nenhum dano direto aqui no nosso arquipélago, no arquipélago do Japão. O governo ele fez aí uma reunião, um conselho de segurança, para ver o que eles vão fazer e etc. E eles, como era de se esperar, eles criticaram essa ação e vão ver se colocam mais pressão aí, vão pedir ajuda da comunidade internacional nesse momento delicado, né? O ministro da Defesa ele pronunciou que se tratava de um míssil balístico de médio alcance, não seria um míssil tão sofisticado assim, né? E o chefe do gabinete, o Suga, ele condenou essa ação da Coreia do Norte. É um ato provocativo, né? E é o que se deve fazer. Com a iminência dos ataques, né? A gente tem aí uma situação meio delicada, mas não precisam se alarmar, como eu já disse, não precisam ficar tão alarmados. É uma situação que está vindo desde o ano passado, praticamente. E a gente não precisa, como eu disse, eu estou sempre frisando aqui que a gente não precisa ficar muito alarmado. Claro que pode sim que aconteça o pior, mas se acontecer o pior, a pior coisa que a gente pode fazer é ficar estressado, ficar alarmado, né? A pior coisa. Temos aqui o J-Alert, né? Que é um alerta, é um sistema de alerta instantâneo em situações de emergências que o Japão ele emite para todos os cidadãos. E foi ele que acordou aí algumas pessoas por volta das 5h57. Das pessoas que moram em Hokkaido, das pessoas que moram em Aomori, Iwate, Miyagi, etc. Se você ouviu esse alerta, significa que o governo ele decidiu emitir que a Coreia do Norte, né, que passou um míssil em cima do Japão. E para tomarmos as medidas necessárias já de antemão. Temos o J-Alert, você pode ver
mais detalhes sobre ele, é algo muito importante nós sabermos o que é o como funciona o J-Alert, porque é ele que possivelmente que vai ser emitido para todos nós através dos smartphones, celulares, etc. Tem aqui o site do gabinete do governo, que é o não é o site do gabinete, mas é um site, né, anexado, que é o Kokumin Rogo, né, Proteção ao Cidadão, que a gente vai deixar linkado aí no post mais tarde sobre o J-Alert. Ele vai estar em japonês ou em inglês, caso você prefira. E aí você pode ver certinho o que acontece, o que ele manda, né? Que, por exemplo, aqui nós temos o alerta de emergência que foi emitido às 6h14 de hoje, né? Sobre o míssil que passou pelo Japão. O alerta que veio hoje, ele falou assim: passagem de míssil. Agora há pouco, um míssil sobrevoou o território japonês. Aí, se você avistar algo estranho, algum objeto estranho, nunca se aproxime dele, em hipótese nenhuma, e avise imediatamente as autoridades, a polícia e o corpo de bombeiros. Tá? Esse alerta ele foi emitido pelo Ministério Geral das Comunicações e Relações Internas. Enfim, resumindo, a Coreia do Norte lançou um míssil que sobrevoou o Japão. É uma situação um pouco estranha, é uma situação que não acontece muito. Geralmente os mísseis que ela envia, que ela dispara, aliás, vão apenas cair no mar do Japão e necessariamente não passam pelo território japonês. Essa situação, se eu não me engano, ela não acontece desde 1998, mas enfim, não vamos entrar em muito detalhe. O míssil não atingiu ninguém, não machucou ninguém, não teve relatos de danos em embarcações, em aviões de passageiros, né? E não teve nada, não precisamos nos alarmar por causa disso. Tá ok? Mas não podemos negar que é uma situação delicadíssima, né? E atualmente, né, vemos aí a situação aí que está tendo na TV, né? Os governos americanos, os governos americano, australiano, chinês, etc., eles estão estudando aí o que aconteceu e eles estão dando apoio. Provavelmente eles vão dar muito apoio ao Japão para lidar com essa situação. Sempre fique ligado nas notícias, no portal, na TV e etc., em qualquer mídia, e sempre fique ligado e sempre esteja atualizado sobre o assunto, tá? Porque eu falei, não precisam ficar muito alarmados, tá? Porém, não é, caso o pior aconteça, é sempre bom estarmos ligados aí por uma questão de segurança mesmo, para protegermos a nós mesmos, nossos filhos, nossos parentes, etc., né? Sempre fiquem ligados para ver as notícias, né? Repetindo, a Coreia do Norte lançou um míssil que sobrevoou o Japão, né? Essa é a situação atual, é por isso que todo mundo está falando sobre isso. A TV praticamente só fala disso desde as 7, mais ou menos, né? Desde as 6, 7, quando o míssil foi avistado, né? Enfim, o portal ele tem várias notícias sobre o que devemos fazer numa situação de emergência, né? E sempre estaremos nos esforçando para darmos a vocês as melhores notícias, as notícias mais atualizadas sobre o assunto e sobre qualquer outra coisa também, para vocês sempre ficarem em alerta, vocês sempre ficarem informados sobre o caso, tá ok? Então, resumindo, sempre fique alerta. Caso aconteça alguma situação de emergência, o J-Alert vai ser emitido aí para o seu celular, informando sobre a situação. Sempre fique ligado nas notícias, mesmo se for japonês. Se você não sabe japonês, pede para um amigo te informar, olha, o que está acontecendo e tal, tá? Mas, enfim,
Sempre fiquem ligados, mas também não fiquem alarmados. É um pouco difícil, mas sempre fique tranquilo, né? Sempre fique tranquilo, não se desespere. É uma situação delicada, sim, mas não se desespere, tá ok? Muito obrigado para você que assistiu. Desculpe-nos se alertamos se causamos algum tipo de alerta ou preocupação. Não foi nosso objetivo. Nosso objetivo é sempre informar vocês. Então, bom almoço, boa tarde e um bom dia para vocês.